pessoal! Agora que já festejamos a passagem do ano e já estamos na segunda quinzena de janeiro, vamos voltar àquela brincadeira que mostrei para vocês no meu vídeo de Feliz Ano Novo. Recordando, eu considerei a progressão aritmética, cujo primeiro termo é 60, segundo termo é 73, o último 229, e perguntei qual o resultado da soma de todos os termos dessa progressão aritmética. 2023. Como chegar a esse resultado? Assim, sem pensar muito, poderíamos fazer o que chamei de força bruta. Escrever todos os termos dessa PA e fazer o cálculo. Para fazer isso, lembre que, quando se tem uma PA, o que se quer dizer é que a diferença entre dois termos consecutivos é sempre igual a um mesmo valor, chamado de razão da PA ou R. No nosso caso, a razão é 13. Subtrai-se o primeiro termo do segundo, 73 menos 60, o resultado é 13. Para construir a progressão aritmética sugerida, começo com 60 e vou somando 13 a ele. Depois somo 13 ao resultado e assim sucessivamente até chegar a 229. O resultado é este e basta efetuar a soma que você confirmará o resultado 2023. Mas quem gosta de matemática vai tentar buscar esse resultado por outras formas, partindo das informações que eu dei, que são essas que estão aí na tela. Vamos ver como que seria isso. Se é uma progressão aritmética, a soma de seus n primeiros termos é dada por essa expressão. O primeiro termo mais o último vezes o número de termos dividido por 2. Por outro lado, para obter o segundo termo da PA, a 2, você soma R ao primeiro, A1 mais R. Para obter o terceiro, você vai somar 2R ao primeiro. A3 é igual a A1 mais 2R. E assim por diante. Então, genericamente, para obter o enésimo termo, nós somamos n menos 1 vezes a razão ao primeiro termo. Essa expressão também caracteriza uma progressão aritmética. Então, o cálculo ficaria assim. Primeiro, vamos determinar o número de termos dessa PA, o n. A partir da expressão do termo geral, nós podemos isolar n menos 1, passando A1 para o primeiro membro, e depois dividindo tudo por R, e depois isolando n, obtendo este resultado. Em seguida, basta substituir os valores de AN, A1 e a razão, que nós já sabemos ser 13. Então, substituindo-se os termos 229 e 60, que foram dados para vocês no vídeo de Feliz Ano Novo, nós obtemos então que o resultado é 14. São 14 termos nessa PA. Convocando agora a fórmula da soma dos n primeiros termos, basta substituir os resultados encontrados e conhecidos. A1 por 60, a n por 229, n por 14. Ao efetuar essa conta, você chega ao resultado 2023, de uma maneira muito mais tranquila e elegante do que somando todos os termos da PA que você teve que escrever inicialmente. Mas eu também me comprometi a contar para vocês como que eu cheguei nessa progressão aritmética específica. O que ocorreu é que, na tarde do dia 30 de dezembro de 2022, comecei a pensar no número 2023, se eu poderia fazer alguma coisa com ele. E comecei me perguntando se ele seria primo. Algumas rápidas contas me permitiram descobrir que não. Na verdade, a decomposição de 2023 em fatores primos é 7 vezes 17 ao quadrado. 17 ao quadrado é 289. Aí, me lembrei da expressão da soma dos n primeiros termos de uma PA, que é essencialmente um produto de dois fatores. E pensei, posso formar uma PA com n termos, todos inteiros, tais que sua soma dê 2023. Como? Vamos ver. Basta fazer com que n sobre 2 seja igual a 7, portanto n igual a 14, e, consequentemente, A1 mais AN, 17 ao quadrado ou 289. Com esta imposição,
eu consigo uma progressão aritmética com termos inteiros, cuja soma seja igual a 2023. Mas para apresentar essa PA de forma compacta, como eu fiz, mostrando apenas o primeiro termo, o segundo e o último, sem dizer quantos termos são, eu preciso conhecer a razão dessa PA. Aqui eu apenas reproduzi a condição, que levou a n igual a 14, e em seguida eu escrevo a condição A1 mais AN igual a 289. A n, expressão do termo geral, é A1 mais n menos 1 vezes R. Então fiz a substituição. Juntei os termos semelhantes, 2A1, substituí n pelo seu valor, 14, e obtive essa equação, 2A1 mais 13R, 289. Para maior familiaridade, substituir A1 por x e R por y. Então tenho essa equação em x e y. Então me perguntei, essa equação possui solução para x e y inteiros, ou seja, para A1 e R inteiros? Porque se tiver, a solução me permitirá justamente construir uma PA com termos inteiros e que obedeça à condição que eu impus inicialmente. E que inclui a ideia de que a soma dos termos dessa PA, que são todos inteiros, vai dar 2023. Pensei em uma solução por tentativa e erro, já que eu queria uma resposta rápida. Isolando x em função de y, eu vejo que há uma infinidade de soluções. Para cada valor de y, teria um valor de x. Como eu preciso que x seja inteiro, e também y, começo verificando que se o denominador é 2, o numerador deve ser par para que x seja inteiro. 289 é ímpar, portanto 13y precisa ser ímpar, vou subtrair um ímpar de um ímpar para obter um número par, divisível por 2. 13 sendo ímpar, é preciso que y seja ímpar, porque se for par, esse número será par. Então, logo de cara eu vi que para valores ímpares de y, eu vou ter valores inteiros de x. O que é que eu fiz? Substituí alguns valores ímpares de y e montei uma tabelinha com os resultados. Então, para y igual a 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 e 17, eu obtive esses resultados para x. E aí verifiquei que para um determinado valor de y, o x era um número redondo, 60. Simpatizei com essa solução, que o segundo termo, então, seria A1 mais R, né? 60 mais 13, 73. E quanto daria o último termo? Ora, eu já sei que são 14 termos, n era igual a 14, né? Então, o último termo, 14º, vai ser A1 mais 13R. Feita a conta, encontrei o valor 229. Portanto, brincando com essas condições que eu impus, eu encontrei essa PA com o primeiro termo 60, que eu achei um número redondo, e por isso eu apresentei, portanto, para vocês aquela PA. Primeiro termo 60, segundo 73, último 229, e pedi para você calcular a soma, e no final iria dar 223 da forma que eu já mostrei anteriormente. Reforçando, eu não usei y par, porque se eu o fizesse, x seria fracionário, e não me interessa uma PA de termos fracionários. Mas agora que contei a ideia básica, vamos explorar um pouco mais as progressões aritméticas que atendem minha ideia original, ser uma PA de números inteiros com soma igual a 2023. Para isso, vamos nos valer do quê? Pelos poderes de Bhaskara. Eu tenho a álgebra. Como vocês viram, no final o problema consistiu em encontrar soluções inteiras para a equação 2x mais 13y igual a 289. Eu me contentei em buscar uma solução. Mas vamos tentar encontrar todas as soluções para ampliar o alcance da nossa visão sobre o tema. Este exemplo que eu estou dando para vocês é o que se conhece como equação diofantina linear. Toda equação da forma x mais by igual a c, com a, b e c inteiros, portanto pertencentes ao conjunto z, sendo a e b diferentes de zero.
Uma solução dessa equação é qualquer par de inteiros, x e y, que satisfazem a dada equação. Diofantina, porque Diofanto foi um matemático que apresentou essa ideia inicialmente. Para fazer uma abordagem mais sistemática, comecemos isolando o x e, em seguida, nós vamos procurar separar o que é inteiro do que é fração própria nessas expressões. Então, eu iniciei separando aqui os dois termos do numerador, em seguida verificando que se o denominador é 2, eu posso separar 289 em 288 mais 1, porque aí nós teremos aqui um inteiro. E da mesma maneira, a fração 13 meios de y, eu separo aqui no 13, 12, para que eu possa ter um inteiro a ser dividido por 2. Prosseguindo, faço as contas, agrupo os termos que são inteiros e os termos fracionários. Lembre-se que eu estou impondo que y deve ser inteiro, portanto, toda essa expressão é inteira. Vamos reescrever essa parte dessa forma. E aqui, para que eu tenha x inteiro, basta que eu exija que essa expressão y menos 1 sobre 2 seja inteira, já que o restante é. Então, eu imponho a condição de que y menos 1 sobre 2 seja um inteiro, portanto, um número k com k pertencente a z, e aí isolo o y em função desse k, obtendo que y deve ser 2k mais 1. Veja que aí eu já consegui, portanto, achar uma condição para os valores de y, que sejam iguais a 2k mais 1 com k pertencente a z. E aí eu substituo esse valor de y na expressão para x. 144 menos 6, no lugar de y vem 2k mais 1. Essa expressão já foi substituída pela letra k e apenas faço as operações devidas e obtenho x também em função de k. Portanto, eu consegui concluir que as soluções inteiras da equação acima são dadas por x igual a essa expressão, y igual a essa, com k inteiro. Isso me garante que todas as soluções x e y inteiras dessa equação estão encontradas. Portanto, eu resolvi, de uma maneira muito mais geral, o problema que eu me propus, que foi encontrar uma PA com soma 2023 só com termos inteiros. Então eu já descobri que as PAs com 14 termos inteiros, cuja soma é 2023, são aquelas cujo primeiro termo e cuja razão obedecem a essas expressões com k sendo qualquer número inteiro. Então, na verdade, eu determinei uma infinidade de PAs que atendem à condição original que me propus, utilizando uma técnica mais precisa de resolução da equação diofantina linear. Para que eu possa exibir para vocês alguns exemplos dessa infinidade de PAs com 14 termos, eu vou escrever o termo genérico AM dessa PA, lembrando que ele é dado pela expressão A1 mais N menos 1 vezes R, substituindo A1 pela sua expressão e R pela sua expressão, eu vou chegar à conclusão de que a N é dado por essa expressão aqui, ou seja, para cada valor K, que eu poderia dizer que é um parâmetro, né, para cada inteiro, eu tenho uma expressão que me dá o enésimo termo da PA em função desse número n. Isso é importante para que eu possa mostrar para vocês vários exemplos utilizando as funcionalidades do software GeoGebra. Esta é a sequência que eu mostrei para vocês, que constitui a PA apresentada inicialmente. Ela é obtida com o número inteiro k, aquele parâmetro k, que me dá a razão 13. Lembre-se que a razão é 2k mais 1. Se eu variar o valor de k, eu terei outras possíveis PAs que atendem à condição que eu dei. Por exemplo, esta, e assim por diante. Diminuindo o valor de k, eu posso chegar
Em razão negativa, seria uma PA decrescente. E todas estas que estão aparecendo para vocês atendem à condição de que a soma dos termos é 2023 e seus termos são inteiros. E aqui, esta PA, justamente, como você vê aí, o termo geral corresponde àquela expressão para AN que eu obtive há pouco. E variando um pouco mais, aqui tenho termos negativos na PA, todas satisfazendo a condição apresentada. Termos inteiros, soma 2023. Mas há outras possibilidades. Por quê? Ora, 2023 é igual a 7 vezes 17 ao quadrado. Recordando a expressão da soma, eu posso identificar o 7, por exemplo, com o n. Ao invés de fazer n sobre 2 igual a 7, eu faço n igual a 7. Seria PA com 7 termos. Neste caso, a1 mais a n sobre 2 tem que ser 289. Portanto, a1 mais a n, o dobro disso, 578. Lembrando que a n é a1 mais n menos 1 vezes r, faço a substituição e chego nessa equação que resulta em x mais 3y igual a 289. Veja que eu caio de novo numa equação diofantina linear e aí vou fazer o mesmo tratamento. Não vou fazer a solução detalhada, fica a sugestão para treinamento de vocês e já vou apresentar as respostas. Para essa equação, as soluções inteiras vão corresponder a essas expressões para x e y, com k inteiro. Portanto, as PAs com 7 termos inteiros, porque eu impus a condição n igual a 7, cuja soma é 2023, atendem a essa condição aqui. O primeiro termo é 3k mais 1, e a razão 96 menos k com k inteiro. Termo genérico é obtido a partir dessa expressão, mesmo andamento que fizemos antes, faça as contas e conclua que o termo geral agora para essa PA é essa expressão aqui. O que fazemos? Vamos ver isso no GeoGebra. Aí está, PA com 7 termos. Esta específica eu deixei para vocês porque ela começa com um número redondo. Neste caso, a razão 93. Mas à medida que eu vou mudando o valor de K, eu vou obtendo outras PAs com a condição que impus atendidas. Termos inteiros, soma dos termos 2023. Neste caso, como vocês viram, a razão é 96 menos K, e aqui a sequência obedece àquele termo geral que eu mostrei para vocês há pouco, que foi obtido há pouco nos nossos cálculos. A variação de K, vou apenas ilustrar mais um pouco, outras PAs que atendem à mesma condição. E vejam que isso é infinito. O K vai de menos infinito a mais infinito, com a única condição de que seja inteiro. E não fica por aí. Agora aqui já apresento para vocês rapidamente outra possibilidade, porque afinal de contas 2023 é 7 vezes 17 ao quadrado, né? Portanto 17 vezes 17. Eu posso fazer o produto de 7 por 17 e escrever 2023 desta maneira. E aí, agora vocês veem que eu posso identificar o n com o número 17 e a 1 mais n sobre 2 com 119. Imposta essa condição, com o mesmo procedimento anterior, eu obtenho a equação x mais 8y igual a 119 e vou encontrar as PAs determinando soluções inteiras para essa equação. Isso está feito nesse slide e a resposta final é esta. A1 é 8k mais 7 e R é 14 menos k. Aplico a expressão para o termo geral, obtenho aqui em função de n e de k. Esta é a solução de PAs com 17 termos inteiros com soma 2023. Exemplos. A razão agora é 14 menos k. Vamos variar o parâmetro k. E vocês observem como fica a expressão. Mudei um pouquinho aqui para melhor visualização. Vejam. Interessante aqui, uma razão zero.
Teoricamente é possível. A PA é feita de termos constantes. 17 termos iguais a 119. Aqui, razão 1. É possível. Neste caso, nessa solução específica, para 17 termos. Cada uma delas uma solução para a condição que pedimos. Da mesma forma, podemos impor que n sobre 2 seja igual a 17, portanto n 34, o restante da condição está explicado aqui, a equação final é essa, aqui está o tratamento com a solução final, não vou ficar lendo, está tudo exposto aqui, o termo genérico de ordem n é dado por essa expressão. GeoGebra. Bom, agora nem cabe na nossa tela, mesmo diminuindo um pouco a fonte. São 34 termos, né? Então essa é uma PA, terminando em 736, começando em menos 617. É aquela para o parâmetro k igual a menos 19, razão 41. Vamos modificar um pouco aqui. Vamos conseguir uma com termos positivos. Tá? A razão vocês viram, né? É 3 menos 2k. Modificando aqui. Ó, vejam, essa aqui, razão 1. Aqui, com razão 5, por exemplo, ou razão 3. Com razão 3, temos todos os termos positivos começando em 10. Seria um belo exemplo. Começa em 10, termina em 109. Tá? Neste caso, portanto, razão 3, para o parâmetro k igual a 0. Na mesma dinâmica, eu posso identificar o n com 119, a 1 mais a n sobre 2 com 17. A equação final é essa. A solução com termos inteiros está mostrada para vocês aqui. É um exercício interessante obter essas soluções utilizando aquela técnica que eu mostrei no início. Tá? O termo genérico é este aqui. E aí no GeoGebra vamos ver como fica. Bem, aqui são 119 termos, não caberia mesmo na tela. Para a razão menos 3, que eu estou mostrando aqui, a razão agora é menos k, e a sequência, vejam, razão menos 3, olhem só, toda essa sequência, 119 termos. E atende ao que nós impusemos. Termos inteiros, soma 2023. Vamos variar o K, só mais um exemplo. Vamos ver uma razão. A razão 0 aparece aqui. Neste caso, sempre estamos tendo termos negativos. A não ser neste caso aqui, né? A razão 0. Neste outro caso aqui, razão menos 1, vamos ter termos negativos lá no final. Mas isso não é problema, apenas estou comentando a variedade de soluções que temos para essa situação. Vamos mostrar agora todas as possibilidades que teríamos dentro da condição que mostrei. Tomás, por que fazer tudo isso? Ora, a resposta é muito simples. Because we can. Nessa tela, eu mostro para vocês as várias possibilidades que podemos ter para resolver o problema com a condição que propus. As várias maneiras de relacionar os fatores que conduzem à expressão A1 mais n vezes n sobre 2 e os valores que eles têm de assumir, resultando em 2023 o produto. Por exemplo, n sobre 2 deve ser igual a 7, portanto n igual a 14, foi o que eu utilizei para obter a PA que foi apresentada no nosso vídeo de Feliz Ano Novo. N pode ser igual a 7, foi o segundo que apresentei hoje nesse vídeo. N pode ser igual a 17, o terceiro que apresentei hoje. N sobre 2 pode ser 17, portanto N 34, o quarto que apresentei hoje. O N pode ser 119, o quinto que apresentei hoje. E as demais possibilidades eu não mostrei,
Fica como exercício para quem se interessar. N sobre 2 pode ser igual a 119 ou N igual a 238. O N pode ser 289 termos. E o N sobre 2 pode ser 289, dando um total de 578 termos. Isso esgota as possibilidades de PAs com termos inteiros com soma 2023. Para quem gosta de matemática, olha quanta coisa surgiu nessa brincadeira. Decomposição em fatores primos, progressão aritmética, equações diofantinas lineares, uso do aplicativo GeoGebra, etc. Todos são assuntos interessantes, todos em nível de conteúdo de ensino médio, uma festa para o estudante e para o professor de matemática. E assim, seguimos em frente com a nossa proposta. Não deixe de dar o like se você gostou, divulgue o nosso vídeo, inscreva-se, marque o sininho para receber as notificações e continue conosco, porque a ciência é a nossa meta e a educação é o caminho. Até breve!